Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e voltamos com mais mensagens da palavra de Deus e vamos estar falando mais um pouquinho sobre a mente, o cuidado que nós temos que ter com a nossa mente dentro da palavra de Deus. Olha, no último vídeo que nós publicamos, nós estávamos falando sobre ataques na mente, pensamentos negativos que vêm sobre a nossa mente. E muitas vezes eles vêm para acabar mesmo, porque tudo começa na mente. Já se diz um ditado, que onde a mente vai, a pessoa vai atrás, o corpo vai atrás. Então, onde a sua mente vai, o seu corpo vai atrás, a sua vontade vai atrás. Então, tome muito cuidado com a sua mente, com aquilo que ela está dizendo, o que ela está falando para você fazer. Então, tome muito cuidado. Falando rapidamente, lembra de Caim, que veio aquela tentação na mente para ele matar o irmão? É como o ataque na mente é como se fosse um convite. Veio aquele convite, Caim não rejeitou, ele deixou aquele pensamento negativo na mente, aquele pensamento desceu no coração dele e ele fez a obra que a mente disse para ele fazer, ou seja, tirar a vida do irmão. Ele tirou a vida do seu irmão, do Abel. Então, onde a mente vai, o corpo vai atrás. Onde a mente fala para você ir, o corpo ele vai querer obedecer. Então, que a sua mente, que a nossa mente venha a ser dirigida pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Então, naturalmente que esses ataques venham à nossa mente, mas nós devemos rejeitar. Então, rejeite esses ataques com a palavra de Deus. Essa é uma luta diária. Todos os dias nós temos esse combate na nossa mente. Então, é uma luta diária. Então, tenha esse momento com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito importante. Nós devemos entender o porquê que eu tenho que meditar na palavra, o porquê que eu tenho que sempre estar buscando na palavra. Então, quando vir esses pensamentos negativos na sua mente, você declara o que a palavra de Deus diz. Você confessa na sua boca e você vai confessar também na sua mente. Cante louvores, exalte a palavra de Deus, exalte o nome do Senhor. Se vir um pensamento negativo, você rejeita aquele pensamento negativo, confessa a palavra de Deus, louve, adore, busque a presença de Deus. Não deixe aqueles pensamentos negativos tomarem conta da sua mente. Ao contrário, deixe somente a palavra de Deus encher a sua mente. Então, louve louvores que declaram a palavra de Deus, e aquilo que a palavra de Deus fala sobre você, louvores que a palavra declara sobre você. Louve a Deus em gratidão. Já alcançou o que você precisa? Louve a Deus. Não alcançou ainda? Louve e agradeça como se já estivesse alcançado. Chame a existência do que não existe como se já existisse. Então, hoje a nossa palavra vai ser no livro de Efésios, capítulo 5, o versículo 18. É uma palavra muito, muito edificante mesmo, para fortalecer a nossa fé. Efésios 5, 18, capítulo 5, versículo 18. Eu destaquei essa pergunta. Por que se encher da palavra? Esses dias eu me peguei me perguntando, Senhor, por que eu preciso ler a tua palavra? Por que eu preciso ler a tua palavra? Eu fiquei questionando. E eu queria entender o porquê. Porque é algo assim, se você entender realmente o porquê, você vai saber o valor. Você vai dar o valor. Porque daquilo que você não entende, daquilo que você não sabe, você não entende aquilo. Por que você vai se interessar? Então, naquilo que você tem um entendimento, você vai se interessar, você vai querer se aprofundar mais. Então eu perguntei para o Senhor, por que me encher da palavra? E o Espírito Santo ministrou no meu coração. Porque quando vêm os combates, as lutas, quem vai te defender vai ser a palavra. Você não pode se defender sozinha, tem que ser a palavra. Porque os combates
nossos são não contra pessoas, mas contra os principados, contra potestades. Então vem ataques sobre a nossa vida que, se nós não estivermos cheios da palavra de Deus, nós vamos enfraquecer, nós vamos até mesmo cair e até mesmo desanimar. Então isso que a palavra de Deus ministrou no meu coração, o Espírito Santo ministrou no meu coração. É necessário estar cheio da palavra, para que quando surgir uma tentação, alguma luta, alguma adversidade, eu vou te lembrar do que diz a palavra sobre aquele assunto. E você vai orar sobre aquele assunto, você vai declarar sobre aquele assunto. Ou seja, você vai usar o seu escudo. E se nós não estivermos cheios dessa palavra, nós não vamos ter escudo. Se nós entendermos realmente, é como se fosse uma atitude tola, uma atitude sem pensar. Um soldado ir para a guerra sem usar as suas armas, sem usar o seu equipamento, sem se proteger. Isso é uma atitude tola. Ou seja, se ele vai para a guerra, ele tem que se preparar. Então, se nós estamos em combate contra as forças do mal, muitas vezes você pensa assim, mas como assim combate contra as forças do mal? Eu tenho que me preparar, porque o mal ele vem sobre a minha vida, eu querendo ou não. Então eu tenho que me preparar. Então por isso que diz aqui, ó, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Então a palavra de Deus, ela é real, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela nos faz um bem tremendo. A palavra de Deus, ela é vida, ela é cura para o nosso espírito. Então aqui destacamos essa pergunta: por que enchei-vos do Espírito? Por que se encher do Espírito? Por que se encher da palavra? Por que tenho que fazer isso? Então, o Espírito, com letra maiúscula aqui, é o Espírito Santo. Vamos ler então no livro de Efésios, o capítulo 5, versículo 18. Vamos lá então. Diz assim, olha: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então no 18 diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então eu fiz esse estudo aqui, nós destacamos esse estudo, porque eu preciso estar cheio do Espírito. Você já se fez essa pergunta? Por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? A palavra é ser cheio do Espírito Santo. Por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Você já fez essa pergunta? Ou está ciente dessa verdade e sabe que precisa estar cheio do Espírito Santo? Primeiro, Jesus ele disse no livro de João, diz assim: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Jesus ele diz: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, primeiro, como que eu me encho da palavra? Como que eu me encho? Como que eu vou começar a me encher? Através da palavra de Deus. Porque Jesus disse: as minhas palavras, as palavras que eu vos digo, elas são espírito e vida. Então, para que eu venha a ser cheio, é necessário eu ouvir a palavra, é necessário eu ler a palavra, é necessário eu meditar nela. E quanto mais você meditar na palavra, mais cheio você vai ficar. Então, primeiro, para eu ser cheia da palavra, é necessário, para que eu venha a ser cheio do Espírito, é necessário que eu venha ouvir a palavra, ler a palavra. Quanto mais você ler a palavra, mais cheio o teu espírito vai ficar, mais preparado, mais forte ele vai ficar, no nome de Jesus. E nós vamos voltar com a segunda parte, falando mais como ser cheio do Espírito Santo, para que nós possamos estar fortalecidos contra os ataques e sairmos mais que vencedor para a glória de Deus. Deus abençoe você.